Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no texto de Salmos 25. Espírito, Salmos 25, 14 diz: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor tem segredos. O Senhor tem segredos. E somente aqueles que o temem, Ele conta os seus segredos. Pai, assim como esse ar que eu respiro, eu sinto o seu amor sobre as nossas vidas. Assim como eu posso encher os meus pulmões de ar, Senhor, enche as nossas vidas desse amor. Esse amor não apenas nos deu direito à salvação, mas esse amor, Deus, é para nós, para nos transformar, nos libertar, para sermos como na nossa origem, imagem e semelhança. Nós queremos ser tua imagem e tua semelhança. Em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Vou te dar uma experiência. Quem aqui um pouco mais estudioso do que eu, nem precisa ser muito mais estudioso que eu não, mas pouquinha coisa mesmo, vai saber melhor do que eu. Tem um negócio que a gente mede no nosso corpo, quanto deve ser o nosso peso, né? É de acordo com a nossa altura, tem idade, IMC, né? É altura, tem idade, tudo pesa, né? Quando eu cheguei a 102 quilos alto, eu sabia que era um momento de muita loucura da minha parte. Eu resolvi emagrecer em obediência à palavra do Senhor. Não foi por vaidade, mas eu sabia porque eu precisava cuidar da minha saúde. E quando eu emagreci, quando eu cheguei, por exemplo, a 96 quilos, eu já tinha desinchado muito. Muitas pessoas chegaram para mim: pastor, tá bom, tá, agora já tá ótimo. E de fato estava, né? As camisas já não estavam servindo, agora voltaram a servir um pouco. Só que
eu faço acompanhamento na nutricionista. E ela mede tudo. Massa muscular, a gordura, tudo. As porcentagens de tudo. E lá tem esse índice IMC, não é isso? E que de acordo com esse índice, de acordo com o índice IMC, eu não estava bem. Mas, quando eu cheguei aos 88, aos 86, professor, você está emagrecendo muito, você está bem? Tinha gente que pensava que eu estava doente. Não estou doente não, estou bem. Por que eu estou te falando isso? Tinha um padrão. Tem algo já estabelecido. Do que de fato eu poderia dizer, agora sim eu estou bem. Mas para muitas pessoas eu estava bem. Já bastava. Mas eu descobri que aquilo dali eu não estava bem. Eu precisava ir além. Porque eu tinha uma palavra de Deus, eu precisava obedecer a Deus, eu precisava cuidar da minha saúde. E eu sabia então que cuidar da minha saúde eu precisava estar dentro do índice. Então eu trabalhei para eu chegar e eu queria obedecer a Deus. Cheguei. A ênfase aqui não é o que eu perdi, mas é de submeter aquilo que de fato é verdade, e não aquilo que acham ser verdade. Para algumas pessoas estava bem, e olha que eu fui muito educado, eu não dei fora em ninguém. Não dei fora em ninguém, eu não falei problema é teu, não, fui muito educado, falei amém, obrigado irmão, fui muito educado. Mas quando eu tinha um padrão, eu sabia o que de fato eu tinha que fazer, porque eu precisava estar nesse padrão. O que eu quero te dizer? Que o amor de Deus, ele tem um padrão estabelecido, em que nós não podemos nos deixar influenciar por algumas pessoas dizendo, não, tá bom, parece que é assim, ou às vezes as pessoas não vão falar, mas são culturas que nós recebemos, que nos ensinam, não, amor é isso, não, amor é isso. Talvez você fale assim, não, eu melhorei muito, porque antigamente, eu brigava mesmo, eu batia nas pessoas, eu quebrava o barraco mesmo. Não, agora eu já não faço mais isso não, mas eu fico com raiva. Eu aumentei o meu amor. Não, você não está amando ainda. Que isso? Você está fora do padrão. De acordo com algumas pessoas, de repente, para dizer para você que não, você está melhorando, algumas pessoas vão falar e você vai se alegrar, mas a Bíblia vai dizer para você que você não ama. Por quê? Porque a Bíblia me fala que se baterem numa face, eu tenho que dar a outra. Mas uma coisa, eu tenho muita clareza. Se nós tivermos consciência de onde nós estamos, em que nós não estamos vivendo o verdadeiro amor, eu tenho plena convicção que Deus se agrada. Por quê? Porque nós temos convicção que nós precisamos acessar um amor que ainda nós não temos. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você não pode se conformar com aquilo que você tem hoje. Não, tá bom. Olha aqui para mim, fala assim para mim. Não tá bom. Eu sei. Mas vai ficar bom. Vai ficar. Porque o amor não desistiu de nós. Ele continua acreditando em nós. Hoje eu quero falar de um amor relacional. Um amor que se estabelece por relacionamento. Eu quero falar esse amor relacional como um meio de compreendermos, ou melhor, um meio da restauração
do relacionamento entre Deus e o homem e Deus ser estabelecido, restaurado. E para que a gente possa ter esse relacionamento restaurado de acordo com a origem e não com o passado, nós precisamos permitir que Deus restaure em nós alguns princípios que pode ser que nós estejamos vivendo, mas de forma equivocada ou de forma parcial. Quando eu digo que Deus quer restaurar o nosso relacionamento, por favor, eu não quero que você lembre do seu passado e que você de repente lembrava da sua performance. Não, há 10 anos atrás eu subia os montes. Não, há 10 anos atrás eu lia 3 capítulos da Bíblia por dia. Há 5 anos atrás, meu Deus, eu pregava, as pessoas caíam. Meu Deus, 7 anos atrás eu orava, as pessoas eram curadas, eram libertadas. Meu Deus, há 11 anos atrás Deus fez isso através de mim. Meu Deus, há 15 anos atrás era tão bom assim. Meu irmão, eu não estou com saudade do passado. E eu creio que nem Deus está com saudade do passado, mas da origem. Lá quando Adão e Eva foram colocados, depois de serem formados, foram colocados no paraíso para ter comunhão, um relacionamento de amor entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, entre o pai e os filhos e o pai. Essa é a restauração. Você está comigo, amém? 2 princípios inegociáveis precisam ser restaurados dentro de nós. O primeiro, o temor. O segundo, a graça. O temor que aponta para a honra, o respeito e a reverência a Deus. A graça, por sua vez, que é o amor incondicional de Deus sobre as nossas vidas, no qual nós somos perdoados das nossas transgressões e convidados a experimentar esse relacionamento restaurado com Ele. E talvez se eu perguntasse aqui em primeiro lugar se você tem temor, muitos de nós vamos responder: tem. E eu não vou duvidar, porque temor não tem um termômetro que a gente possa medir se a pessoa tem ou não. Isso é você e Deus. Se eu perguntar para você o quanto você acredita da graça, o quanto você entende da graça, eu acredito que você também vai falar assim: não, eu conheço um pouco da graça, eu acredito na graça. Mas ao mesmo tempo eu vou te dizer, não tem como eu medir o quanto você crê na graça de Deus. Por quê? Só você e Deus. Mas eu tenho como aqui nesse momento, e eu entendo que Deus está trazendo a nós, pela origem, pelo que de fato é, Ele quer falar a nós o que é temor e o que é graça, para que nós mesmos chegamos à conclusão: se eu estou vivendo temor, se eu estou vivendo por graça. Isso não é uma análise que eu faço por você, você faz em você. Consegue entender, amém? Porque, falando agora de temor, eu preciso que você entenda que temor não é uma emoção de medo, ou de terror, ou de pavor. Porque temor do Senhor não está atrelado à emoção. Temor ao Senhor não é na leitura bíblica que precede a pregação você ficar de pé. Isso não é temor. Embora a gente tenha aprendido que quando o pregador vai ler a Bíblia, a gente tem que se colocar de pé por respeito. Isso não é errado, mas você não pode definir isso como temor, porque não é temor. O Davizinho está falando em línguas ali, ele não me incomoda. Eu fico até feliz, a criança. Olha lá, ele olhou para mim ainda. Eu falei, Davi, ele olhou.
Não me incomoda, não. E Deus não está triste que Ele está falando, não. Se você conversar aí agora, se você ficar no celular aí agora, você não... Ou melhor, se você deixar de usar o celular, isso não demonstra o seu temor a Deus, não. Se você mexer no celular aí agora, ou conversar com alguém agora, você só vai mostrar a sua falta de respeito comigo, não com Deus. Eu, Edson. Se você me ter como alguém que está representando Deus, aí sim, a sua falta de respeito pode chegar ao coração do Pai. Mas temor não pode ser definido por isso. Temor não pode ser definido porque no momento da pregação você ficou sentadinho, não olhou por nada, não piscou, não conversou com ninguém. Há 20 quilos atrás eu não farei isso. Não, isso não é temor. Temor não é você ajoelhar para orar. Embora você possa fazer. E não está errado. Mas não defina temor por estar ajoelhado. Temor não é um sentimento, é uma atitude de profundo respeito, honra, reverência, confiança e submissão à soberania e à santidade de Deus. Isso é temor. Temor não é você pecar e chegar assim, mandar mensagem para o líder e falar, me tira da escala que hoje eu não posso. Aí fala assim, não, é porque eu tenho temor. Mentira, não tem. Porque o temor não me deixa pecar. Não, mas olha só, tem muita gente que peca e ainda vai para o altar. Eu sei disso, já vivi isso aqui muitas vezes. Mas nenhum dos dois é temor. Às vezes a gente quer pegar alguém que está no erro, comparar a nossa vida que está no erro e falar assim, não, ele ainda consegue estar pior do que eu, está tudo igual. Porque temor é respeito, é honra a Deus, é olhar para Deus, Deus, eu não posso pecar porque eu vou te chatear, eu vou te desrespeitar. Não é porque o pastor está olhando, porque o pastor não está olhando, não é porque o líder ou a líder está olhando, não está olhando, não. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, a contemplar tudo, nada fica oculto aos seus olhos. Então não importa se os homens ou as mulheres estão me vendo ou não, o que importa é que eu sei que o meu Pai está me contemplando. E eu preciso ter temor, eu preciso ter respeito a Ele. A Ele. Quem sou eu para você me respeitar mais do que Deus? Quem é o seu líder para você respeitar mais do que Deus? Aqueles que temem ao Senhor e reconhecem a sua autoridade, se submetem à sua autoridade, buscam viver de acordo com os seus princípios, buscam viver de acordo com os seus mandamentos. Quem teme, obedece. Repita comigo, quem teme, obedece. Quem teme, obedece. Jesus, João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os mandamentos e o guarda, essa expressão, não é apenas ter o entendimento dos mandamentos. Eu conheço. Não matarás, não roubarás, bem-aventurado isso, aquilo outro. Não se resume a isso. Isso não define, você conhecer a Bíblia não define temor. O
O que Jesus está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Ele está dizendo o seguinte, aquele que tem o entendimento dos meus mandamentos e age de acordo com eles todos os dias da sua vida. A Bíblia fala que hoje Deus não está aqui no templo. A Bíblia fala que hoje o templo somos nós. Quando você estiver lá no seu trabalho amanhã, a presença do Senhor foi ou ficou com você? Foi com você para o seu trabalho ou ficou na sua casa? Quando você for voltar agora para a sua casa, a presença do Senhor, a vida do Senhor vai ficar aqui ou vai com você? Porque é o lugar onde a presença do Senhor está, é o lugar que nós reverenciamos. Então, se eu tenho a vida de Deus em mim, eu preciso referenciar a vida de Deus, a presença de Deus ao meu Senhor, ao meu Pai, a todo tempo. Além do templo. Então eu vou tomar cuidado com o meu celular. Não é porque ninguém está vendo o que eu estou vendo que eu vou ver. Vou falar uma coisa, eu estou falando porque Deus está me revelando. Porque se eu tivesse conhecimento que isso estaria acontecendo, eu não falava. Mas Deus está me revelando. Para de conversinha fiada. Entre homem e mulher. Ai, eu senti você tristinho. Cuida da sua mulher, cuida do seu homem. Quem tem que cuidar do marido e da mulher é o homem e a mulher. Para de conversinha fiada. E não vem falar para mim que você é laço do diabo não, porque é sem vergonhice. Deus está me revelando exatamente assim. Cuidado com o seu celular. Suas mensagenzinhas boba, inocente, de inocência não tem nada, tem a safadeza. Você está comigo, amém? Amém? Volta aqui agora. Aquele que teme a Deus, não teme por sentimento, teme por obediência a isso aqui. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o quanto você consegue sentir, o quanto você consegue entender, mas tem um peso de temor nesse lugar, tem um peso onde Deus está nos tocando, e que Ele está expondo os nossos pecados, expondo as nossas iniquidades. Ei, mas entenda, não é para nos punir, não é para nos condenar, mas é porque Ele ainda acredita em nós, o seu amor não morreu dentro de nós, Ele ainda está dizendo, eu vou te resgatar. Quando nós falamos de honra, nós vivemos numa cultura de desonra. Se você pegar um projeto, eu falo assim, nossa, eu escrevi um lindo projeto, chegar para a pessoa e falar assim, nossa, olha aqui, ela fala, então, não, mas eu acho que isso aqui pode ser melhorar, isso aqui está ruim, eu não gostei muito não. Chegar para alguém e falar assim, eu estou bonito, ela vai conseguir achar o problema. Por quê? Porque é desonra que a gente vive. Se eu pedir para você apontar muitos defeitos, meu irmão, minha irmã, eu vou precisar aqui de uma resma de papel. Mas se eu pedir para você apontar as minhas qualidades, uma lauda vai ser o suficiente. Por quê? Porque a gente está acostumado a viver na desonra. Só apontar problemas, só apontar defeitos, só apontar o que é errado.
E isso chateia a gente. A desonra fere, magoa. É verdade ou não? Seja sincero. E aí quando nós temos esse entendimento, e Deus vem sobre a minha vida e revela a minha iniquidade, eu fico chateado com Deus. Porque eu estou tão envolvido na desonra que eu acho que Deus está me desonrando. Às vezes eu até ignoro que Deus está expondo o pecado da pregação. Eu digo, isso não é para mim não, isso é para Chayenne. Tá. É verdade o que o pastor falou, eu conheço alguém que está assim. Eu bem acho que é para fulano de tal. Eu quase falei o nome aqui, eu falei, se eu falo brincando, a mulher depois chega em casa, vai brigar com o homem em casa, assim, o pastor falou o seu nome. Lá eu falei sério, e eu ia falar brincando. Eliel, eu ia falar o seu nome, mas eu olhei na Sandra e falei, vai dar ruim. Era só brincadeira, tá, Sandra? Nós precisamos entender, por favor, entenda isso. Que o temor do Senhor, o respeito pela sua vida, pela sua presença, está na nossa obediência, na nossa submissão. Eu vou precisar de um reforço aí agora. Amar Jesus, qualquer um pode falar que ama. Amar a Deus, qualquer um pode falar que ama. Falar que ama uma pessoa, qualquer um pode falar. Mas o que você espera dessa pessoa que você ouve, que te ama, é uma atitude de amor, de respeito, de honra. Eu visitei a Fia ontem. Ela tinha me contado que um pastor, o pastor Wanderson, não sei nem se o filho dele está aí hoje. É o Wallace. Wallace? É o Wallace? Os meninos aí. É. O pastor Wanderson tinha visitado lá o quarto e orou com a Fia. Porque na segunda-feira que eu fui lá visitar, tinha um membro, uma irmã lá, do pastor Wanderson, uma senhora. E ela ficou brava comigo. Ela olhou para mim, ela queria oração de um pastor, e ela olhou para a Teca e falou assim, esse pastor é esquisito. Eu falei, o que eu fiz de errado? Eu não tinha feito nada de errado até então. Aí ela olhou para... Fica tranquilo, gente, se Jesus voltar a gente vai para a glória. Ele prometeu que não teria outro dilúvio, então fica tranquilo. É só barulho. A irmã virou e falou assim para outra Teca, falou assim, ele é esquisito. Aí eu, de verdade, falei, mas o que eu fiz? Eu não tinha feito nada, gente. Mas era uma senhora brava, estava operada. O meu pastor é escuro, esse aí é muito branquinho. Aí eu orei por todo mundo do quarto, orei pela filha, todo mundo. Aí, a senhora vai querer que eu ore para a senhora? Ela deixou orar, e depois outro dia o pastor Vantes foi orar pela Fia, e a Fia me contou, e ela falou assim, você não fica com ciúme não? Eu falei, não. Eu não tenho ciúme nem da minha mulher. Eu vou contar isso para ela. Ela me disse, eu falei, pode contar. Ela sabe. Ela olhou para mim, por quê? Eu falei, eu confio nela. E ela precisa confiar em mim. Eu preciso olhar para os olhos dela, olhar para os meus olhos e encontrar a verdade. O amor que eu preciso demonstrar por Camila e Camila demonstrar por mim não é de palavras, mas é de ação, de confiança, de honra, de respeito. Com Deus é a mesma coisa. Meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim, por favor.
Se você olha o que Deus está fazendo na vida do outro e fica com ciúme, ei! Tem amor aí não? Porque o verdadeiro amor não tem ciúme. Quando a Bíblia diz que o Senhor tem ciúmes de nós, não é esse ciúme e possessão que a gente entende, não. É cuidado, é zelo, é amor, é carinho por nós. Ele não quer abrir mão de nós para o inferno. Ele te ama. Mas uma coisa nós precisamos entender: não tem demonstração de amor a Deus sem temor, submissão, respeito aos seus mandamentos. Você pode ser muito bom de oração, muito bom de jejum. Você pode ser muito bom de leitura bíblica. Mas o que determina o nível do seu temor a Deus é o quanto você obedece. Um parâmetro que eu descobri nos últimos dias de aumentar o temor ou não é você começar a enxergar, de permitir que Deus te mostre iniquidade, o pecado que estava escondido. Não adianta esconder. Ele sabe. E se você começou a enxergar, é sinal que o temor aumentou em você. Se você não continua a enxergar, é sinal do quê? Não tem temor. Ou que tem, não é o suficiente. Isso que nós acabamos de ler em Salmos 25, diz que aqueles que o temem, Deus fará conhecido os segredos do seu coração. Qual que é o problema? Tem pessoas que estão se contentando em conhecer as revelações que fluem de outras pessoas. Aquilo que eu estou pregando a você, ministrando sobre a sua vida, não é o segredo de Deus para você. É um despertamento que o Senhor está trazendo sobre a minha vida e sobre a sua vida, para nos levar ao lugar de intimidade, para que nesse lugar de intimidade, Ele possa revelar o segredo. Então não se contenta com a pregação. A pregação não é o fim, é um despertamento, é um choque. Acorda! Primeiro João 2,5 diz: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Essa palavra aperfeiçoado, ela significa aquilo que é levado à plenitude, completo. Dentro desse contexto de 1 João 2,5, o homem é levado à plenitude do amor de Deus à medida que ele obedece e vive em conformidade com a palavra de Deus. Tudo começa no relacionamento, na intimidade. Eu disse quarta-feira, eu acho que foi quarta, que quando nós paramos para ler a Bíblia, não é sobre traduzir o texto bíblico, mas é sobre o texto bíblico traduzir a minha vida. Quem eu sou e quem eu devo ser.
É eu ler a palavra do Senhor como me olhar no espelho. De forma verdadeira. Ela revelar a minha vida. Aí é o temor. Não leia isso aqui para você conhecer. Leia isso aqui para você ser transformado. Eu carrego uma coisa comigo. A Bíblia fala: conhecereis a verdade. E a verdade vai fazer o quê? Você fica feliz quando Deus chega para você e fala assim: filho, o que você está fazendo está errado? Você fica animado? Você fica assim: yes! Deus falou que eu estou em pecado. Eu fico bravo demais. Mas não com Deus, comigo mesmo. Se eu tivesse uma luva, eu dava um soco em mim mesmo. Mas meu espírito não tem, graças a Deus. Eu fico em crise. Mas eu prefiro estar em crise do que estar muito feliz com aquilo que eu estou vivendo. Por quê? Meu irmão, minha irmã, quando a gente para de incomodar o dito cujo do diabo, significa que a gente está agradando ele. Significa que se a minha carne não está sendo incomodada, porque nem tudo é o diabo, eu fico com tanta pena do diabo, porque nem aquilo que ele não tem culpa, a gente joga a culpa nele. É quando é comportamento nosso. Se Deus para de me corrigir, significa que Ele está desistindo de mim. Porque a Bíblia fala que Ele corrige quem Ele ama. Eu quero ser amado por Deus. Todos os dias que eu vou encontrar com Deus, eu vou falar: Deus, onde que eu tenho que corrigir? Porque eu quero ser igual a Ti. E eu sei que eu estou longe. O temor do Senhor nos leva a entender a nossa condição. Outro princípio, a graça. A graça se refere ao favor imerecido de Deus, o favor incondicional de Deus, o seu amor manifestado sobre nós. E eu só vou conseguir entender o amor de Deus se eu tiver claro que a graça é além dos meus merecimentos ou das minhas falhas. A graça de Deus não leva em conta os meus méritos ou deméritos, meus erros ou acertos, não leva em consideração. Perante a graça de Deus, não importa se eu pequei ou se eu orei. Porque a graça de Deus se manifestou sobre as nossas vidas. Há 2000 anos atrás, quando Jesus subiu no madeiro por mim e por você, Ele não levou em consideração se a gente estaria orando ou não. Ele não levou em consideração se eu estaria blasfemando ou adorando. Ele simplesmente foi. Ele foi. Morreu por mim, por você. Eu ouvi um aleluia, um glória a Deus. A graça de Deus, ela é manifestada sobre a vida humana ao Jesus morrer na cruz. E quando Jesus morre na cruz, Ele trouxe a nós
4 coisas fundamentais, que são complementares. Se nós não aceitarmos, vivermos esses 4 fundamentos, ou elementos, ou conquistas, nós não conseguimos ter nosso relacionamento restaurado. Quatro coisas. Primeira coisa, redenção. Repita comigo, redenção. Jesus, quando morreu na cruz, te trouxe redenção. O que é isso? Redenção é resgatar, libertar alguém da escravidão por meio de um pagamento. Foi comprado. O escravo foi comprado. Como nós fomos redimidos, como nós recebemos essa redenção? Pelo sangue de Jesus nós fomos comprados. Então agora, eu que era sentenciado, eu era escravo do pecado, eu fui comprado agora. Ele disse: você não é mais do pecado, você é meu. Só que eu ainda continuo escravo. Eu ainda tenho culpa sobre mim. Eu ainda tenho pecado sobre mim. Então agora, na cruz, depois da redenção, Ele trouxe remissão. Repita comigo, remissão. A remissão é o perdão, o cancelamento das dívidas e do pecado. Redenção, você é comprado por um preço. Remissão, a sua culpa é totalmente rasgada, destruída. Depois da redenção, da remissão, agora eu livre da culpa do pecado, agora Ele me dá a terceira coisa, que se chama justificação. Repita comigo, justificação. Ser justo, ou a justificação é Jesus me declarar como alguém justo diante de Deus, ou seja, alguém que pode viver de forma correta, sem o pecado diante de Deus. Eu posso chegar diante de Deus, não porque eu mereço, mas porque a graça se manifestou na cruz, me trouxe redenção, remissão, justificação, para se materializar sobre as nossas vidas, naquilo que talvez seja a parte principal, na reconciliação. Repita comigo, reconciliação. A reconciliação é o restabelecimento da comunhão e do relacionamento com Deus. Não é o relacionamento que você tinha 10 anos atrás, há 11 anos atrás, 7 anos atrás. Aí de repente você vai dar mais. Não, o meu é de 20, o meu é de 30. Pode ser até de um dia. Não é essa a reconciliação. A reconciliação é voltarmos a ter o mesmo relacionamento que Adão teve com o Pai, lá no Éden. De conhecer Deus na intimidade, na sinceridade, na verdade. De não me contentar de conhecer Deus pelas pregações. De conhecer Deus, de ouvir falar, mas de conhecer Deus, de com Ele andar. Eu sempre disse, desde o primeiro, um pouco antes de eu receber o diagnóstico da doença da Maria, Deus tinha falado no meu coração que aquela doença era para
Não era para a morte, mas era para o quê? Para a glória de Deus. Sexta-feira, fui visitá-la. Passamos o dia lá. Aí uma enfermeira falou que para a Ariana, conversando com a enfermeira, tal, pediu para a gente orar por ela em algum momento. Eu deixei para orar no final. Na hora que eu estava indo embora, eu falei, chama ela lá. Já tinha orado pela Maria, pela Ariana, pelo Felipe, chama ela lá, vamos orar por ela, a gente vai embora. Eu fui orar. Quando eu estava orando, quando eu comecei a orar por ela, não me lembro o nome dela. Deus falou claramente que estava removendo do útero dela pedrinhas. Eu vi exatamente isso. Ponto. Orei sobre isso. Quando terminei de falar, Deus colocou um nome no meu coração aqui dentro. Camila pega a palavra e diz para ela exatamente assim: Deus está cuidando de você, alguma coisa assim, porque você está honrando os profetas do Senhor e Deus vai honrar a sua vida. Ela estava cuidando e ela está cuidando com muito zelo, com muito carinho da Maria, da Ariana, do Felipe. Camila falou de honra com ela. E Deus tinha falado ao meu coração, Timóteo. Timóteo significa aquele que honra a Deus. Você está comigo, amém? Nós não comunicamos. Quando eu falei para ela assim, o nome dela, agora já não lembro mais, eu falei, moça é o nome dela. Quando eu orava por você, Deus me deu um nome, e o nome é Timóteo. Quando eu falei Timóteo, o Felipe caiu chorando. Eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida, porque no outro dia eles estavam falando sobre o Timóteo. Ela ainda não pode gerar, mas ela vai gerar o Timóteo dela. Felipe chorou, Felipe caiu, eu não estava entendendo nada. Eu confesso para você que tem hora que eu sou meio lerdo. Não estava entendendo nada. Agora eu entendi, Deus me contou um segredo que estava no coração dele para ela. Edson, o que você fez para acontecer isso? Nada. Não mereci. Foi a graça. Sabe qual foi a minha oração no outro dia, pela manhã, quando eu fui orar? Eu falei assim, Deus, guarda o meu coração do orgulho, da vaidade e da soberba. Porque eu não quero me perder na vaidade, só porque o Senhor me contou um pequeno segredo. Mas uma coisa eu te peço, eu quero conhecer muito mais os teus segredos. Por quê? Por causa da graça. Da mesma forma, nós precisamos entender que muitas das vezes nós achamos que nós não podemos viver o amor de Deus porque nós estamos sentenciados à condenação do pecado. Porque de repente nós erramos, nós falhamos. E aí, já era, vou levar isso para o resto da minha vida. Se o seu passado te causa dor, significa que ali tem culpa, tem ferida aberta. Porque entenda uma coisa, o seu passado sempre vai deixar marcas. Quando é uma cicatriz, cicatriz não causa dor. Nós estamos 23, daqui a 2 anos, vai completar 20 anos que eu sofri um acidente de moto. Aqui, ó. Tem uma marca aqui. Quebrei a tíbia, coloquei uma placa, 9 parafusos. Quase perdi o pé,
ia encurtar. Em 6 meses, meu organismo rejeitou essa placa. Tirou raio-x, nada acontecia. Eu sentia muitas dores. Dava bolhas de sangue na minha perna. O médico falou: Edson, vou ter que te operar. E tá bom. Até porque, do jeito que estava, não dava para ficar. Estava muito ruim mesmo. Foi tirar raio-x, ele disse: comparando o raio-x, quando você sofreu acidente, quando a gente colocou, comparando agora, não calcificou quase nada, não calcificou, não andou nem 1 milímetro. Eu disse para Deus, eu me lembro, eu disse: Deus, se o Senhor me curar. Era até aquele filme, era um filme, eu peguei essa frase de um filme, eu fiz essa oração: se o Senhor me curar, eu te amo. Se o Senhor não me curar, eu também vou continuar te amando. Foi a oração que eu fiz. 3 dias, 4 dias depois eu fui operar. Tirou a placa. Eu me lembro que eu acordei na madrugada e eu fui no banheiro. Eu queria mijar, porque homem mija. Eu pisei, eu senti dor. Só que eu estava meio grogue, eu voltei. Eu queria incomodar alguém para saber, mas eu estava muito grogue, eu não conseguia. Aí eu voltei a dormir. Às 5, 6 horas, 7 horas da manhã, o doutor Luiz Cláudio chegou no quarto e e aí, doutor? Ele falou: não, foi tudo certo, tal. Mas, doutor, e aí? Eu querendo contar para ele que eu tinha andado, minha perna não tinha virado, como virou quando eu sofri o acidente. Ele virou para mim e disse assim: Edson, eu não sei o que aconteceu, mas quando a gente foi abrir, tirar a placa, o seu osso estava no lugar. 1 mês depois eu já não tinha mais dor. Por quê? Porque eu fui curado. Quase 20 anos depois eu posso contar esse testemunho. Eu não tenho 1 milímetro de diferença nas minhas pernas. Eu fico triste por isso? Não, já acabou. Ficou há quase 20 anos atrás a minha dor. O que eu tenho aqui agora? Cicatriz. Nem medo eu tenho, porque eu voltei a andar de moto. Só tem cicatriz. Só precisei comprar uma moto que ela tem limitador, não passa de 100. Por quê? Porque eu fui merecedor? Não. Porque a graça de Deus me alcançou e me curou. Por que hoje eu ando de moto de novo? Porque eu fui curado. Se eu fui curado, eu vou andar de moto de novo. E olha que eu bati de moto depois. O que eu estou querendo te dizer? Se você está aqui, cheio de ferida, porque você acha que está sentenciado a sofrer por causa do seu pecado, você não entendeu a graça. Você não entendeu a graça de Deus sobre a sua vida. Porque a graça de Deus, ela não apenas não leva em consideração os seus méritos, mas ela também não leva em consideração os seus deméritos. Eu preciso do louvor aqui para ativar aquela coisinha na cabeça. Bora. Então, meu irmão, minha irmã, por favor, entenda. Nós precisamos entender o temor do Senhor de forma genuína, obedecendo a palavra. Como eu entender a graça de Deus, como um amor manifestado de Deus que não levou em consideração os meus méritos e deméritos, mas Ele me amou. E agora eu vou responder esse amor voluntariamente, apaixonadamente, dizendo: Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Eu estou voltando para casa, como filho pródigo. Eu estou voltando para casa. Eu saí por causa do pecado, mas a sua graça me alcançou quando eu estava lá cuidando dos porcos. A sua graça veio sobre mim e me fez cair em si, me levou ao arrependimento,
E eu disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, nem que seja só para ser empregado. Isso é voltar por mérito. O que eu mereço? Ser escravo. Ele está pedindo para voltar sim. Sabe como ele volta? Descalço. Por que ele volta para casa descalço? Por que ele vai para o pai descalço? Porque ele está voltando como escravo. Escravo não usa sandália. Quando ele chega na porteira, o pai vê o movimento lá na porteira da fazenda. O pai olha. É meu filho. É o meu filho. É o meu filho. Ele vem. Ele abraça. Ele diz: esse é meu filho que estava morto e hoje vive. E o filho diz: pai, eu só vim aqui que eu quero ser o seu empregado. Sei que eu vacilei. Só queria um emprego. O pai diz: não, meu filho, não é isso que você tem. Você é meu herdeiro. Mas o cara tinha gastado toda a sua herança, mas isso não invalidou a sua herança. Não validou ele ser herdeiro. O pai pegou e falou assim: traz uma capa, traz um anel, traz a sandália, porque você não vai entrar nessa casa como escravo, mas você vai voltar para essa casa como herdeiro, como filho. E talvez você tenha chegado aqui exatamente assim, não, eu até estou voltando, mas eu vou voltar como escravo. Isso me basta. Me dá uma sandália aí, por favor, me dá essa sandália aí. Meu Deus, parece uma lancha. Brincadeira, ela é pequena. Nesse altar tem uma sandália para você. E talvez você vai ter que tirar alguma coisa que você colocou que não é a sandália que Deus tem para você. Talvez você está vivendo um temor que na verdade o Senhor está dizendo para você: fala assim, ei, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é terra santa. Por quê? Porque na presença dele só pode pisar aquilo que ele prepara. Na casa dele só é a sandália dele. Por quê? Porque a identidade que ele tem para você é única, intransferível, ninguém copia. Se coloca de pé, por favor. Se você entende que Deus falou com você, está trazendo um tempo de restauração na sua vida, de um relacionamento de amor para com Ele, para que você e eu possamos viver a plenitude desse amor. Plenitude, plenitude, plenitude. Se você entende que Deus está fazendo esse convite para você e quer restaurar dentro de você dois fundamentos, dois alicerces, o do temor e da graça, e você sabe e quer se relacionar com Deus por temor e graça, você vai vir aqui à frente e nós vamos orar por você.
Em nome de Jesus, pode vir. Pode vir. Existem nesse altar homens, mulheres, sedentos por conhecer o seu coração. Homens e mulheres, Senhor, ó Deus, que querem a restauração do relacionamento de amor. Homens e mulheres, Senhor, que talvez estejam com dificuldades, porque não estão conseguindo viver debaixo do temor, da submissão à Tua vontade, à Tua palavra. Não estão conseguindo te respeitar, não conseguem te reverenciar, vivendo a Tua palavra. Pai, mas agora pela Tua graça, a Tua graça que não leva em consideração os méritos e deméritos, nossos erros e acertos. Ah, Pai, eu busco mais uma vez socorro na Tua graça. Eu vou agora junto ao trono da graça e peço a Ti o Seu favor sobre as nossas vidas, o Teu favor sobre nós, o Teu favor sobre nós, Pai, o Seu favor, o Seu favor sobre nós, Pai, o Seu perdão, o Seu perdão, que remove a culpa, que remove a culpa, remove a culpa de dentro de nós, Abba. Remove a culpa. Receba o perdão de Deus. Receba a graça de Deus sobre a sua vida. Receba a graça de Deus sobre a sua vida agora sendo derramada. Por favor, levante suas mãos aos céus, levante suas mãos aos céus. A graça de Deus agora toca os seus dedos. A graça de Deus toca os seus dedos. A graça de Deus toca os seus dedos. E ela começa a te inundar. A graça de Deus agora ela começa a te restaurar. A graça de Deus agora ela começa a te limpar. A graça de Deus tem vestes novas, tem anel novo. Olha aqui para mim. Tem vestes, tem anel e tem uma sandália. Tem uma sandália
Porque você não pode voltar para casa sem a sandália. Porque você não volta como escravo, mas volta como herdeiro, volta como filho. Coloque as sandálias, coloque as sandálias, coloque as sandálias, coloque as sandálias. Porque Deus está restaurando a sua condição de herdeiro, é do amor. Olha aqui para mim. Eu vou dar as minhas sandálias a ela. Põe aí, filho, põe aí. Anda aí. Olha que esquisito fica. Ela está com dificuldade. Vai rasgar, mas não é pra mim. Não cabe. Tira aí. Camila, vem cá, põe aqui. Põe aí. Camila vai amarrar pra você. Prende aí. Põe nela. A sandália só coube nela. Sabe o que significa? Que a sandália que Deus tem para você, se você não sair daqui com ela, ela vai ficar, porque ninguém vai poder pegá-la. Porque a sandália que Deus tem para você é só para você. Sandália tem para todo mundo. Então não adianta você chegar aqui, não, eu mereço, não, aquele que dali que está mais perto parece que ele vai merecer mais do que eu. Não, é para todos nós. É você sair, vir aqui pegar ou não. O que eu estou te dizendo? De você sair desse lugar sem a mentalidade de escravo, escrava do pecado. Você pode rejeitar a prostituição, você pode rejeitar o adultério, você pode rejeitar as drogas, você pode rejeitar as bebidas, você pode rejeitar a pornografia, você pode rejeitar hoje a safadeza, você pode rejeitar a promiscuidade, porque você não é escravo disso. Você não é escravo disso. Porque aquele que morreu na cruz morreu para te dar liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 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 Você é livre. Você é livre. Põe a mão no seu coração, faça essa oração comigo. Fala: Senhor, eu entrego o meu coração totalmente a Ti. Eu reconheço Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Hoje eu estou voltando para casa. Estou chegando aqui na porteira, Senhor. Eu já te avisto. Eu estou te vendo. Eu estou vendo o Senhor com os braços abertos. Ei, fala comigo, eu estou vendo o Senhor. O Senhor com os braços abertos. Agora eu corro para Ti. Me acolha em Teus braços. Porque eu voltei para casa. Se você fez essa oração pela primeira vez, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou está fazendo essa oração de reconciliação, de recomeço, levanta sua mão onde você estiver.
Nós precisamos orar por você. Levanta sua mão, tem uma pessoa lá, ó. Vai abraçando, isso. Volta na outra que você estava. A da Gabriela. Isso. Tem mais alguém? Levanta a mão aí, por favor. Tem mais um lá, já tem gente orando lá. Tem mais uma ali. Mais outra aqui. Ei, olha, ó. Vamos, gente, vamos, Roberto. Aí, ó, perto de você, Roberto. Bora. Isso. Tem mais gente. Levanta a mão, não levanta assim não. Levanta assim. Hoje pela manhã uma pessoa levantou, foi até embora. Mas não me viram. Não levanta tímido não, levanta assim. A gente precisa orar por você. Levanta a mão. Hoje é o dia que o Senhor separou para restaurar a sua comunhão, para te voltar à mesa e não simplesmente comer as migalhas que estão caindo da mesa. Você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade agora. Feche seus olhos, feche seus olhos. O Senhor me deu uma visão de uma pessoa levantando a mão aqui nesse meio. Nessa coluna central. É a última vez que eu falo. Você tem a oportunidade agora de levantar suas mãos e um ministro vai até você, um filho da casa vai até você. Aqui, ó. Ora com ela aí, Kézia. Ora com ela aí. Ora com ela. Ora com ela. Ora mais gente. Ora mais gente. Um só não, vai mais. Tem mais alguém? É a oportunidade que o Pai está te deixando. Está te entregando. Pai, eu quero selar esse momento debaixo da sua unção, do seu poder, do seu amor. Sela esse momento, Senhor, ó Deus, dos corações das suas filhas e seus filhos. E que essa reconciliação seja estabelecida em seus corações com entendimento que o temor está sendo restaurado e elas estão sendo abraçadas por causa da sua graça, não por mérito, mas por favor imerecido. Em nome de Jesus. Amém. Catiúcia, anota o nome dessas pessoas, por favor. Todas elas. Tome seu assento, breve assento. Eu preciso falar rapidamente com você.